Vamos colocar em pé, queridos. Abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, 22. Nós vamos ler do versículo 22 ao 26, tá bom? Diz assim, ó. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos. E impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que não entrasse na aldeia. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco nessa noite, ministra a tua palavra ao nosso coração, nos ensina, trata, que nós possamos sair daqui diferente de como entramos, talvez com uma fé a mais, talvez motivado pela tua palavra, talvez curado, sarado, talvez menos aflito, enfim, que haja liberdade de ação do teu Espírito. Desde já, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Usa-me pela tua misericórdia e pela tua graça, que eu seja um mero instrumento, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ação no nosso meio. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Queridos, é interessante o que aconteceu com esse cego em Betsaida. Aliás, além de interessante, eu acho que é uma das únicas passagens da Bíblia que fica uma pergunta, né? Estranho, porque como é que será que Deus pode fazer algo pela metade? Será que Deus, ele pode te curar e daqui a pouco não curou? Como é que essas coisas? Porque esse camarada aqui, ele era um cego. A Bíblia diz que ele se encontra com Jesus, e Jesus pega ele, anda com ele até um determinado lugar, pega ali a saliva, coloca no olho dele e ministra a cura. Só que aí o Senhor pergunta, e aí? Você está enxergando? Está curado? Ele diz assim, olha, eu estou vendo homens como árvores. Homem é homem e árvore é árvore. Imediatamente o Senhor novamente coloca as mãos sobre ele, ministra novamente a cura, e agora a Bíblia diz então que ele é curado completamente. Então, a cura desse camarada, ela foi em dose assim, não foi de uma vez só, né? Foi dividida em duas vezes. Eu confesso que a princípio eu achava estranho esse texto, mas aí Deus começou a falar comigo, que é a espinha dorsal daquilo que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Há muita gente na igreja que congrega, que está firme, que está andando com Deus, e que às vezes chama a atenção nossa, por exemplo, de atitudes às vezes que não condiz com aquilo que ela deveria fazer. Por exemplo, um crente talvez não deveria faltar na ceia, por exemplo. Aí falta. O pastor fala, mas como é isso? O cara não entende que é a Santa Ceia do Senhor? Pior que às vezes não entende. Às vezes a pessoa ela não tem esse discernimento. Por quê? Porque tem muita gente na igreja que recebeu a Jesus Cristo, está salvo em Cristo, mas que ainda, infelizmente, enxerga homens como árvores. Ainda não recebeu uma libertação completa. Por exemplo, quantas pessoas que estão na igreja, às vezes, que está na igreja, mas luta contra um vício, por exemplo. Lá no coração dela, ela não queria aquele vício, mas ela luta, ela não consegue, às vezes, ser plena. Mas isso pode acontecer. Vamos para a Bíblia ver alguns textos. Por exemplo, Saul. A Bíblia fala que quando o Espírito de Deus veio sobre Saul, no arraial, Saul começou a dançar no Espírito, tamanha presença de Deus.
E ele reinou por um tempo segundo o querer de Deus. Depois, Saul começou a pegar um caminho meio que sem volta. Nós sabemos que Saul saiu totalmente daquilo que era o querer e a vontade de Deus. E ele perdeu a sua condição de rei, por quê? Porque ele desobedeceu, porque ele errou. E não foi uma vez só não. Agora analisa, se Saul havia sido visitado por Deus, por que ele se perdeu? Quando eu falei dela domingo passado, a sunamita, o profeta cura o filho dela, aliás, cura não, ele profetiza um filho. Olha que coisa louca, ele profetizou, a mulher não podia ter filho. Ela até falou, não brinca comigo, pelo amor de Deus, que é tudo o que eu quero. E ele diz, em tal tempo tu terás um filho. Passou o tempo, ela teve o filho, a alegria da casa. O menino cresce um pouco, vai trabalhar com o pai, passa mal e morre. Como é que é isso? Aí o profeta depois vai lá, ora e o menino ressuscita. Mas existem coisas que nós não entendemos. Só vamos entender quando nós abrimos o entendimento e permitir que a restauração, a reconstrução de Deus entre na nossa mente. Amém? Se você não permitir que a sua mente seja reconstruída, você nunca vai entender o trabalhar de Deus na sua vida. Você sempre vai querer que Deus trabalhe da forma como você quer e não da forma como o Senhor tem para fazer na sua vida. Às vezes, aquilo que nós pensamos destoa daquilo que Deus tem para nós. Falei a semana passada sobre Gideão. Deus enxergava ele como um grande juiz, um homem valente. Ele se enxergava como o pior dos homens. Talvez você está aqui hoje se enxergando a pior das mulheres, o pior dos homens. E mal você sabe que Deus tem um projeto lindo para você nesse ano de 2020. Mas a pergunta é, bispo, eu não consigo enxergar isso. Mas você precisa trabalhar a tua mente. Por que você não consegue enxergar? Porque talvez a tua mente está cauterizada. E o que o Espírito Santo falou comigo aqui, eu queria trabalhar com vocês, é que nós precisamos, irmãos, sair da superfície. Nós precisamos sair do contexto. Nós precisamos ir para a profundidade. Nós precisamos ir para o texto. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus trabalhe nas nossas vidas. Quando eu não consigo enxergar o que Deus tem para mim, eu fico igual aquele homem de João capítulo 5, lembra? O paralítico do tanque de Betesda. Ele ficou 38 anos crendo em lenda. Por quê? Porque ele não enxergava o que Deus tinha para ele. 38 anos ele acreditava que o anjo vinha e ia mover as águas para ele entrar para ser curado. E no único momento de encontro com Jesus, ele é curado, ele é sarado. 38, irmãos, entra no texto comigo. 38 anos. E agora, numa conversa, o Senhor libera uma palavra sobre ele, ele é curado. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava falando, Senhor, é tempo de nós como igreja entender aquilo que nós somos do Senhor. Está na hora de nós entendermos que ainda que estejamos enxergando homens como árvores, o Senhor tem poder hoje para completar a obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Você sabe qual é a grande mentira do diabo? Porque talvez você fracassou uma vez, fracassou duas, você acha assim, não tem mais jeito para a minha vida. Isso é mentira. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. A minha Bíblia diz que o justo pode cair uma, duas, três, mas o Senhor o levantará de todas as vezes que ele cair, porque o Senhor é conosco em nome de Jesus. Amém? Esse homem está lá, cego. E o Senhor então quer trabalhar na vida dele. Aí o Senhor toma algumas atitudes para que esse cego seja curado. Primeira coisa, a Bíblia fala na parte A aí, do versículo 23. Jesus tomando o cego pela mão. Primeira coisa que Jesus faz com aquele homem. Jesus pega ele pela mão. Em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. Quando a Bíblia fala, o anjo do Senhor pega o profeta pela mão. Está escrito lá. Pela mão. O anjo vai conduzindo o profeta dentro do rio.
E a Bíblia fala que primeiro o profeta entra dentro do rio, as águas batem pelos seus tornozelos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos. E chega uma hora que o profeta fala: não dá mais, só se for a nado, porque agora está fundo demais. E aí o anjo toma ele novamente pela mão e traz ele para o raso. O que o Senhor fez aqui foi algo sobrenatural. Jesus tomou aquele homem pela mão e o Senhor fez um milagre poderoso na vida dele, um milagre diferente. O Senhor cuspiu a saliva e colocou no olho dele. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor também quer te tomar pela mão. O Senhor também quer te conduzir. Agora, olha que interessante. O Senhor nunca vai te conduzir para que você fique na superfície, ou para que você fique na beirada. Não, o Senhor quer te conduzir no profundo, porque é só no profundo que os milagres acontecem. Às vezes a minha mente ela não se abre, por quê? Porque eu não estou disposto a viver milagres. Por exemplo, eu sou preso ao vício do cigarro, e aí eu fico assim: eu não consigo. Se o Senhor te tomar pela mão e você permitir Ele te levar para a profundidade, Ele tem cura e libertação para a tua vida. E quem está pregando isso para você, viveu isso. Então eu tenho lastro para te falar. Eu não consigo parar com a bebida, eu não consigo parar com a droga. Se você permitir que o Senhor te conduza até o profundo, Ele vai ter cura para você. O problema, meu irmão, é que muitas vezes eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo entender que Deus possa fazer isso, mas Ele pode. Ainda que você tenha tido experiências negativas, ainda que você tentou 1, 2, 3, mas não desista. Deus vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. O Senhor não descarta as pessoas. Você não é descartável. Amém? Bispo, meu casamento não tem jeito, eu não vou mover mais uma palha para o meu casamento. Não fala isso. Deus é Deus de reconstrução, e Ele tem poder para reconstruir o teu casamento. Ele tem poder para sarar a tua família. Ele tem poder para sarar a tua casa. O Senhor hoje quer te tomar pela mão. Queridos, onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Ele quer pegar na tua mão. O Senhor está aqui. A presença dEle está aqui. Depois que o Senhor pega aquele cego pela mão, o Senhor então coloca a saliva. O Senhor faz uma cura nele, no mínimo estranha. Mas na verdade o que Jesus fez foi um ato profético. Existem vários atos proféticos dentro da Bíblia que são estranhos. Por exemplo, Josué ficou dando volta em Jericó para que as muralhas caíssem. Deve ser estranho isso, né? Vamos contextualizar para a gente entender a loucura. Você está lá, não sei, de frente ao supermercado, falando com um amigo que você encontrou. Daqui a pouco você vê um povo. Passa o tempo, bate papo, vai, daqui a pouco o mesmo povo. Daqui a pouco bate no terceiro. Irmão, eu não bebo, mas parece que eu já vi aquele povo 3 vezes passando aqui. Que coisa é essa? Estranho. 2 Reis capítulo 5, o Naamã, o rei da Síria, o poderoso Naamã. O profeta falou para ele: vai dar 7 mergulhos no Jordão. Imagina a cena. Por isso que no começo ele resistiu. Imagina a cena. Camarada, rei, aliás, comandante do exército da Síria, o cara poderoso, cheio de macarrão, cheio de graduação, chega lá e mergulha 1, 2, 3. É estranho, mas é a forma como Deus trabalha. Já pensou você vir aqui na igreja? Não me ache porco não, tá? Eu cuspi para te curar. Que coisa de louco. Porque os atos proféticos, eles são loucuras aos olhos dos homens. Sabe por que muito crente não desenvolve? Porque ele quer tudo no quadradinho, ele quer tudo na caixinha. Mas o teu Deus é fora da caixinha. O teu Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. O teu Deus sara quem Ele quer. O teu Deus não tem câncer, não tem AIDS, não tem nada que seja impossível. Se Ele determinar do céu que tem cura, vai ter cura. Se Ele determinar que vai ter morte, vai ter morte. Ele é o Senhor, Ele está acima de tudo e de todos. Mas eu tenho dificuldade de lidar com isso. Porque eu sempre acho que Deus vai trabalhar do jeito que eu quero. Irmão, quem é o homem para declarar como Deus vai trabalhar? Eu fico vendo a cena, a galera olhando. E cuspiu no olho dele, cara. Endoidou o homem. Não.
Ato profético. Ato profético. Tem pessoas que estão aqui hoje, que o Senhor está me falando, você precisa ser mais desprendida da lógica. Você precisa entender que o Senhor é Deus. Aleluia. Você precisa entender que Ele é o Deus que abre mar vermelho. Você tem que entender que Ele é Deus que abre o Jordão. Você tem que entender que Ele é Deus que cura a lepra. Você tem que entender que Ele é o Deus que faz um moço de boa aparência, por nome de Davi, derrubar um gigante de 3 metros de altura, com 6 dedos em cada mão, com uma parafernália, né, de indumentária, escudo, lança, um monte de coisa. Ah, mas vai morrer. Esse menino não morre, porque com ele está o braço do Senhor nosso Deus. Escuta, igreja, 2020 é ano de reconstrução, é um ano de ato profético, é um ano de você crer, não no possível. O possível é para nós, mas o impossível é para Deus. Quais são as impossibilidades que tem visitado a tua casa? O Senhor vai entrar com providência em todas. Ele vai desfazer o embaraço, Ele vai quebrar as cadeias, e Ele vai trazer sobre a tua vida a bênção que você sempre esperou da parte dEle, em nome de Jesus. Amém? A gente precisa sair da normalidade. Tempo atrás eu estava conversando com um rapaz, engenheiro. Ele estava me falando da trajetória dele ir para a faculdade. Muitas vezes não tinha dinheiro para pegar a condução. Às vezes não tinha dinheiro para comer um pão com manteiga no intervalo das aulas. Muitas vezes ia do trabalho direto, morrendo de fome. Um preço que ele pagou. Mas hoje ele vive a honra de Deus. Muitos amigos diziam: para. O que você está fazendo é loucura. Mas ele acreditou. Às vezes a gente precisa sair e acreditar. Eu já dei um testemunho aqui de um menino que eu pastoreei ele. E ele sempre foi doidinho. Sempre foi. Quem olhava falava: isso não vai dar em nada. Um dia ele veio com a novidade: vou morar fora, eu vou fazer medicina. Todo mundo olhou e falou: doidou. Agora ele endoidou de vez. Sumiu. Ficou anos fora. Resultado da obra. Um dia ele volta. Um dia eu estou lá acho que foi no Shopping Aricanduva, me encontro com o camarada. E aí, ô bispo, vai. O que o cara é hoje? Médico. Eu tenho dó dos pacientes dele, mas que ele é médico, ele é. Aquele é loucão. Mas pagou um preço. Aquilo que humanamente era loucura, mas ele correu atrás do sonho dele. Talvez você é crente, preste atenção onde Deus quer falar com você. Talvez você se converteu, mas parece que as coisas pararam na metade. Parece que a coisa não flui mais, sabe? Travou. Mas você não pode desistir, eu vou te provar aqui. Você tem que continuar crendo. Tem um pastor amigo meu, inclusive a tia dele congrega aqui, a Dona Iná, pastor Renato. Ontem ele me mandou uma mensagem. A mãe está na UTI, já é uma senhora de idade e tal. E ele estava muito preocupado. E aí ele me mandou uma mensagem feliz, alegre. Ele falou: ela apertou a minha mão. Ato profético. É assim, o povo de Deus anda por aquilo que crê. Tomou pela mão, fez um ato profético. E aí o Senhor libera sobre ele uma unção. Há uma unção sobre a tua vida, querido. A unção dos santos. A unção que faz a diferença. Eu não sei como que você enxerga a tua vida, mas eu enxergo a minha vida às vezes. Eu vejo tantas coisas que parece que Deus move situações para abençoar a minha vida, para abençoar a minha casa, para abençoar a minha família. E eu tributo isso a Deus. Eu sei que é Ele. Porque é uma transferência de unção que passa pela minha vida e que toca a tua vida. E você tem que crer nessa transferência. Oh, aleluia. Tem que ter vergonha não, tem que tomar posse. Em 2 Reis 2... o Eliseu falou na cara do Elias. Primeiro que ele não largava do Elias. Para onde Elias ia, ele ia. E o Elias falou: o que você quer de mim? Ele podia ser menos, né? Não, eu quero que você ore por mim, não. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. É assim. Você não tem que ter vergonha, você tem que receber. A igreja tem que ser diferente.
Aleluia. Quem estava segunda-feira aqui viu, meu irmão, quando a igreja se reúne para orar, há uma atmosfera de glória no ar, há uma atmosfera da presença de Deus no ar, e é essa atmosfera que está sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tomou pela mão, liberou, fez um ato profético, liberou a unção. Só que aí vem a notícia, e aí? Senhor, estou vendo homens como árvores. Talvez você chegou até aqui e a coisa não vai, bispo, não vai, eu estou tentando. Eu sei que Jesus é o Senhor, eu tenho vontade de vir para a igreja, eu me dou bem com os irmãos, mas parece que tem uma coisa que não me larga, há uma situação que aprisiona a minha alma, eu estou paralisado, eu não consigo enxergar o teu propósito na minha vida. Por isso que eu falei, às vezes você está desistindo, porque tentou 1, 2, 3, 4, não importa. O que importa é confiar. Eu olho para esse texto, eu aprendo uma coisa, eu aprendo 2 coisas. A primeira delas é que Jesus fez ele continuar crendo, mesmo depois de uma situação aparentemente de derrota. É Jesus, é o Filho de Deus, ministrou a cura, mas ele ainda continua com a sua visão deturpada. Mas o Senhor não dá tempo nem dele pensar, o Senhor quer que ele creia, que ele não desista. Escuta, Deus trouxe pessoas aqui hoje que estão pensando em desistir, pensando em parar, e meu Deus está te dizendo, calma, aquieta o teu coração, acalma o teu coração. Ainda que aparentemente é um fracasso, mas não acabou. Aliás, o Senhor é expert nisso. Parece que acabou, mas não acabou. Jesus crucificado, se sente angustiado. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O pecado da humanidade sobre ele, a morte lenta, todo o peso, asfixia. Não morreu pelos pregos, morreu pelo peso. Já era proposital a forma como a cruz era colocada no Gólgota. O peso do corpo caía sobre o tórax. Você vê que ele não fica com a perna esticada para firmar, a perna é dobrada. Daqui a pouco todos olham e dizem, acabou. Uma tristeza toma conta da comunidade judaica que está ali. A Bíblia diz que há um intervalo entre a morte e a ressurreição de 3 dias. Só que nesses 3 dias o mundo espiritual está sendo abalado. Nesses 3 dias o Senhor vai no mundo espiritual, vai no Hades, que é uma antessala do inferno, e pega a chave da morte que está nas patas de Satanás. Você já imaginou a chegada do Senhor no inferno? O tumulto. Ei, o homem de branco está chegando. Ai, lá em cima, está todo mundo. E o Senhor vai e arranca. No 3º dia Maria Madalena vai lá, mas cadê o corpo? Roubaram o corpo do meu Senhor, roubaram o corpo do meu Senhor. E quando ela sai, o anjo do Senhor está ali e fala com ela, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. A impressão que era que Jesus havia morrido, mas nós sabemos que ele ressuscitou com poder e grande glória. Tudo dizia, acabou, mas o Senhor dizia, não acabou. Escuta, igreja, talvez os teus sonhos foram enterrados, talvez os teus projetos enterrados, talvez está tudo na mornidão, mas o Deus da ressurreição, ele visita essa igreja nessa noite, ele toca a tua vida, e ele quebra com as cadeias, e traz sobre a tua vida o poder da ressurreição. Aleluia.
E é interessante que o Senhor recobra a fé dele, libera outra palavra sobre ele. Versículo 25 diz assim, ó: então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e lhe passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Ou seja, ministrou a primeira, não deu certo, mas o Senhor liberou novamente a palavra sobre ele. Pá! E agora deu certo. Talvez você está orando já há um bom tempo pelo teu marido, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Você não pode parar, você não pode desistir. O meu marido até melhorou um pouco, mas nada de querer vir para a igreja, bispo. Ele vai vir, continua orando, continua profetizando. Aleluia. Eu não sei se você está me entendendo. O diabo quer que você pare no meio do caminho. O diabo quer que você fique lá igual a 1 Samuel capítulo 30. Ele quer que você pare e fique lá no Ribeiro de Besor, chorando a morte da bezerra. Mas você não vai ficar no Ribeiro de Besor. Você vai continuar marchando e crendo, porque Deus vai entregar tudo nas tuas mãos, inclusive o despojo. Ei, você não será envergonhado. O Senhor está falando para mim que tem uma pessoa que entrou aqui hoje, que há um sentimento de tristeza muito grande no teu coração, e o meu Deus manda te dizer que esse sentimento de tristeza vai ser refutado na tua vida hoje, porque a alegria do Senhor vai te invadir. Você vai ser visitado pela alegria do Senhor hoje. Vai vir um gozo tão grande na tua alma, que você vai falar: meu Deus, o que está acontecendo? É a presença e o poder do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Parece que estava tudo perdido, mas agora o homem enxerga. Talvez nós entramos em 2020, muitos achando, é só mais uma palavra, é só mais um ano. Não, esse é o ano da mudança, esse é o ano da restauração, esse é o ano que Deus vai mudar a tua história. Vai adorando a Deus. Vai adorando a Deus. Há uma presença de Deus nesse lugar. Oracalabachoremecai andarás. Alabandurimi-calabachorrecai andarás. Aleluia. Há um mover de Deus nesse lugar de cura, de restauração. Alamandacalachorrecai andarás. Orabadacalassuri andarás. Aleluia. Aleluia. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Em nome de Jesus. Oh, alabadacalamachoremecandarábia. Aleluia. Eu vejo degraus. Você vai subir degraus esse ano, viu? Deus está abrindo porta de honra para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa moça, Deus está me dizendo. A pessoa que eu falei de tristeza é você. Deus está tirando a tristeza do teu coração hoje, viu? Vai vir um renovo sobre a tua vida. O Deus Todo-Poderoso vai mudar a tua sorte. Deus vai trabalhar o teu sentimento, viu? Teu sentimento não vai ficar preso a situação nenhuma, porque Deus cuida de você. Deus está me falando de valorização. Alguém pode não te valorizar, mas Deus te valoriza muito, viu? Recebe essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Oracalabachorrecai andarás. Aleluia. Há uma presença do Espírito de Deus nesse lugar. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Vamos nos colocar em pé, queridos. Aleluia.